Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de origem mais fundamentais que existem, o recomeço da humanidade depois do grande dilúvio, tudo narrado ali nos capítulos 9 e 10 de Gênesis. Vamos explorar como que a partir de uma única família, o texto bíblico descreve o surgimento de todas as nações da Terra. A grande pergunta que guia a nossa análise é essa: com o mundo inteiro recomeçando do zero, como é que uma única família se tornou a base para todos os povos, todas as nações que a gente conhece da história antiga? Gênesis nos dá uma resposta bem detalhada, que funciona quase como um mapa. Então, vamos lá pelo começo. Assim que as águas do dilúvio baixaram, Noé, sua família e todos os animais saem da arca para encontrar um mundo completamente novo. É um momento de muita promessa e de um novo mandato divino. E tá aqui o primeiro comando, é direto, é claro. A missão principal dada a Noé e seus filhos era uma só: repovoar o planeta. Essa ordem é basicamente o motor que impulsiona toda a história que vem a seguir. E aqui a gente vê a formalização de uma promessa que é única. No contexto bíblico, uma aliança é muito mais que um acordo, é um pacto solene, sabe? E Deus estabelece o que a gente conhece como a aliança noaica. O mais impressionante, como o texto mostra, é o alcance dela. Não é só com a humanidade, é com toda a alma vivente, das aves ao gado, a todos os animais da terra. Então, para resumir, a promessa é a segurança de que não vai haver outro cataclismo global por água. E o sinal visível dessa promessa eterna, o arco-íris. Toda vez que um arco-íris aparecesse no céu, seria um lembrete dessa aliança entre Deus e toda a vida na terra. Mas a harmonia desse novo começo não dura muito, não. Logo de cara já surge a primeira crise familiar pós-dilúvio, um incidente que vai ter consequências bem duradouras, ecoando por gerações. A história se desenrola numa sequência bem clara. Olha só, Noé, o agricultor, se embriaga com o vinho da sua própria vinha. E na embriaguez, ele fica nu. Seu filho, Cão, encontra o pai nessa situação e, em vez de cobri-lo, vai fofocar para os irmãos. Em total contraste, Sem e Jafé agem com respeito. Eles cobrem o pai sem nem olhar para a nudez dele. A reação de Noé quando descobre o que aconteceu é o grande clímax desse episódio. E a consequência é pesada. Mas aqui tem um detalhe que muda tudo. Noé não amaldiçoa Cão, que foi quem cometeu a ofensa. Ele amaldiçoou o filho de Cão, Canaã. Por quê? Bom, essa é uma pergunta que gera debate há séculos. O que o texto deixa claro é que essa maldição específica cria uma justificativa na narrativa para conflitos futuros, estabelecendo uma dinâmica de poder que vai ecoar por toda a história de Israel, especialmente na conquista da terra de Canaã. Nesse trecho aqui do texto original, a gente vê a maldição sobre Canaã lado a lado com as bênçãos para Sem e Jafé. Sem é abençoado com uma relação especial com Deus e Jafé com expansão. Isso mostra perfeitamente como um único evento familiar acaba criando três destinos completamente diferentes. Agora a gente entra no capítulo 10, que é um documento antigo, fascinante. Ele é conhecido como a Tabela das Nações e funciona como uma espécie de genealogia global. É um registro de tirar o fôlego, de verdade. Imaginem isso como um mapa ancestral. Só que ele não traça fronteiras geográficas com linhas, mas sim com linhagens. Cada nação, cada povo antigo é apresentado como parte de uma árvore genealógica gigantesca, que começa com Sem, Cão e Jafé. A partir daqui, o texto se abre em três ramos principais, detalhando a descendência de cada um dos filhos de Noé. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro é Jafé. Os descendentes dele geralmente são associados com os povos que se espalharam pelas costas e ilhas do Mediterrâneo, os chamados povos marítimos. O texto lista seus filhos, e esses nomes, para estudiosos e historiadores, estão tradicionalmente ligados a grupos antigos como os Cimérios, os Lídios, os Medos e até os povos gregos. É o ramo que se expande para o norte e para o oeste. Em seguida, temos Cão. A linhagem dele está conectada a alguns dos maiores impérios e reinos do mundo antigo, que ficavam principalmente na África e no Oriente Próximo. E esses nomes estão ligados a civilizações formidáveis. Cush, por exemplo, é tradicionalmente ligado à Etiópia e à Núbia. Misraim é, na verdade, um nome em hebraico para o próprio Egito. Put é associado à região da Líbia. E Canaã, que é crucial para a história bíblica, se refere aos cananeus, que viviam na Terra Prometida. Por fim, o ramo de Sem. Essa linhagem é central para o resto da narrativa de Gênesis.
É a partir de Sem, por meio do seu descendente Éber, que o texto traça a linhagem dos hebreus. Os descendentes de Sem são em geral associados aos povos do Crescente Fértil. Isso inclui os elamitas, de Elão, os poderosos assírios de Assur e os arameus, de Arã. É dessa linhagem que a narrativa bíblica vai traçar o caminho até chegar em Abraão. Mas a Tabela das Nações não é só uma lista de nomes de jeito nenhum. Ela destaca figuras muito importantes que moldaram o mundo antigo. E uma dessas figuras é justamente um descendente de Cão. Percebam que o texto faz uma pausa aqui. E tem um bom motivo. Ele nos apresenta a Nimrod. E essa frase, começou a ser poderoso na terra, é quase um sinal de alerta, é uma virada de chave. Nimrod não é só mais um nome na lista. Ele é um ponto de virada, um fundador de impérios. Olhando aqui para o texto, a gente vê Nimrod sendo descrito como um poderoso caçador diante do Senhor. Mas o principal legado dele é como construtor de impérios. Ele é acreditado como o fundador do primeiro reino depois do dilúvio. E o reino dele era grande, viu? Ele fundou cidades icônicas da Mesopotâmia, como Babel, que, aliás, vai ser o centro da próxima grande história de Gênesis. Ele também se expandiu para o norte, para a Síria, fundando a famosa cidade de Nínive. Nimrod basicamente representa a origem do poder centralizado e da construção de cidades. E é assim que o capítulo 10 conclui sua missão. Ele traça um caminho que começa na Arca e termina num mundo cheio de nações distintas. Cada grupo, segundo o texto, desenvolveu sua própria identidade, sua cultura, seu território. E tudo se originou dos 3 filhos de Noé. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A Tabela das Nações é mais que uma genealogia. É uma tentativa de explicar a diversidade humana dentro de uma narrativa de origem comum. De que maneira essas narrativas fundadoras, que definem quem nós somos e de onde viemos, ainda moldam identidades, políticas e até relações globais nos dias de hoje.